Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Investir em um imóvel na planta é uma opção para muitos brasileiros que preferem esperar para comprar um apartamento novinho e sem os problemas de estrutura que edifícios antigos costumam dar. Permite planejar com calma o pagamento e a mudança para a tão sonhada casa própria. Atrasos não são incomuns, mas com a crise financeira no país, o setor imobiliário foi bastante afetado e os lançamentos das construtoras vêm sofrendo um aumento muito grande nos prazos de entrega. Nesses casos, o comprador pode solicitar uma indenização para recuperar os prejuízos. Para saber como proceder, a gente conversa agora com o advogado Gilberto Bento Júnior. Boa tarde, Gilberto. Obrigada pela sua participação no Conexão Futura de hoje. Boa tarde, Larissa. Obrigado também. Gilberto. Vamos lá, pronto, começamos. Gilberto, para a gente começar então, eu queria saber como é definido o prazo de entrega de um imóvel na planta. Quais são as condições que normalmente as construtoras colocam? Normalmente, num contrato de aquisição de imóvel na planta, as construtoras estabelecem um cronograma de obra e ainda estipulam uma possibilidade de atraso de 6 meses. E normalmente... Então, por exemplo... Por favor, pode continuar. Então, normalmente eles marcam, por exemplo, para daqui a 3 anos. Você vai pagando, tá? E daqui a 3 anos eles entregam ou não. Os atrasos são muito frequentes. Isso é muito frequente. Aí, como a gente colocou no início, né, da abertura do programa, a crise financeira, claro, afetou o setor imobiliário, muitos apartamentos vazios, sem vender, mas isso afetou também o prazo de entrega, esse momento de crise, aumentou aí o atraso nessas entregas? Não, na verdade, os atrasos de entrega continuam acontecendo como aconteciam antes. O que nós percebemos de mudança é um grande número de devoluções de imóveis antes da entrega. Agora, quais são os motivos que levam a esses atrasos normalmente, Gilberto? O principal motivo é falta de planejamento e falta de fluxo financeiro. Porque as construtoras trabalham com o dinheiro que elas recebem em vez de ter capital próprio para executar a obra. Agora, se eu sou compradora de um imóvel na planta, vamos supor que o prazo fosse agora no mês de agosto, esse imóvel não foi entregue. A partir desse momento, eu já posso acionar a justiça para que esse apartamento seja entregue o mais rápido possível? Como o cliente, né, pode proceder nesses casos? Bom, a partir do momento do vencimento da entrega, mesmo com previsão de prorrogação de 6 meses, que é normal, antes de esperar os 6 meses, o comprador pode acionar a justiça pedindo uma multa pelo atraso na entrega. Ele pode rescindir o contrato e ter a devolução de 100% do seu dinheiro investido devidamente corrigido por culpa da construtora. E ele também pode cobrar da construtora qualquer outro prejuízo que ele tenha, como, por exemplo, o aluguel e todas as despesas que ele tenha decorrentes desse atraso. Isso, então, inclusive dentro desse prazo de 6 meses? Isso, dentro desse prazo. Em contexto geral, esse prazo de 6 meses tem sido considerado abusivo, porque quando você faz um planejamento, você tem que colocar uma data. As construtoras, muitas vezes, fraudam as datas para vender mais, dizendo que vai ser entregue mais rápido, contando com essa entrega de 6 meses. Agora, Gilberto, a justiça tem sido favorável aos clientes e consumidores? De forma unânime e esmagadora, os consumidores têm levado vantagem enorme nessa situação. Gilberto, e o PROCON pode ser também um bom caminho para os consumidores? O PROCON não tem, ele pode multar a empresa, ele é um canal de reclamação, mas ele não vai dar o resultado efetivo a fim de obrigar a empresa a tomar as providências contratuais. Então eu entendo que, apesar do PROCON ser um órgão espetacular, para essa finalidade ele não tem a mesma utilidade. Agora, mesmo um cliente, né, um comprador, que não esteja conseguindo pagar o financiamento no prazo, ele pode acionar a justiça em caso de atraso? Claro, o fato dele não pagar o financiamento é uma outra relação. Uma coisa é a sua inadimplência, outra coisa é o seu direito de receber o imóvel. Quando você atrasa, você vai ter as sanções contratuais. Da mesma forma que a construtora atrasa, ela também tem as suas sanções contratuais, que nem sempre são proporcionais.
Você falou de contrato, né? Eu queria então algumas dicas que você desse a quem nos assiste agora, o que ele deve ficar atento nos contratos na hora de comprar um imóvel na planta, incluindo aí o prazo de entrega também dos apartamentos. Bom, Larissa, acho que a principal dica para as pessoas antes de assinar o contrato não tem a ver com a prudência e com a legislação. Tem a ver com a realização do seu sonho e com a capacidade que você tem de pagar esse imóvel. Os contratos de compra de imóvel na planta são contratos por adesão, ou seja, não são contratos habitualmente negociáveis. Quando você chega no plantão de vendas para comprar, eles vão lhe apresentar um contrato e eles não têm margem para mexer no contrato para atender o teu interesse. Então, eventuais problemas que existem, e são muitos, devem ser discutidos após a assinatura do contrato, com um advogado especialista de sua confiança. Quer dizer, você pode assinar esse contrato mesmo que ele tenha algumas coisas que não sejam favoráveis ao seu processo, mesmo que ele tenha esses erros, você tem que assinar? A nível de pensamento, a nível filosófico, não deveria. Mas se você não assinar, você não vai ter acesso ao imóvel. Então, o X da questão é, após a assinatura, pedir a revisão e ajustar ele para uma realidade. Existem muitas situações, tá, que vão trazer benefícios para o consumidor após a assinatura desse contrato. Posso mencionar algumas? Pode, claro, por favor. Tem duas situações de grande valor expressivo, que é a cobrança da taxa de corretagem e uma cobrança de uma taxa SAT, S-A-T-I. Bom, a corretagem, quando a gente faz uma transação de imóvel, quem paga é o vendedor. No imóvel na planta, as construtoras obrigam o comprador a pagar. Então, o comprador pode se dirigir ao Poder Judiciário e pedir de volta esse dinheiro. Equivale a 6% do valor do imóvel. A taxa SAT, ela é denominada como uma assistência técnica imobiliária. Na verdade, é o honorário do advogado da construtora. Varia de 1,5% a 2,5%. Também é um valor que, se você pedir judicialmente, você vai ter de volta. Então, se nós percebermos, nós temos aí 8% do valor do imóvel de fácil identificação e de fácil devolução. Agora, por que se a justiça está sempre a favor do cliente, né? Se isso, na verdade, deveria ser um valor pago pela construtora, por que elas continuam colocando isso na conta do cliente? Porque a maioria das pessoas não sabe dos seus direitos e não busca os seus direitos quando o descobrem. Tá? Muitas vezes, o valor não tem viabilidade para a contratação de um advogado. Então, a cada 100 vendas, no máximo 5% vai questionar o seu direito. Agora, é muito comum, né, ao longo de um processo de compra de imóvel, Gilberto, outras taxas que não a de corretagem, e essa taxa SAT, se eu não estou equivocada, aparecerem ao longo desse processo. Como é que os clientes podem também pedir o ressarcimento disso ou podem acionar a justiça para o não pagamento dessas taxas que vão surgindo aí ao longo da construção do seu imóvel? Infelizmente, todas essas taxas são contratos abusivos que o abuso de poder econômico impõe ao consumidor. Então, todas elas vão ter que ser questionadas judicialmente. Se você tiver uma boa base, ou na sua cidade, tiver um juizado de pequenas causas rápido e coerente, pode ser usado. Mas nós costumamos recomendar sempre buscar um profissional que tenha conhecimento sobre o assunto, porque ele vai explorar e buscar que você tenha um benefício muito maior. Nós identificamos com muita frequência nos contratos de financiamento erros na taxa de juros entre o contratado e o efetivamente aplicado, e existe uma venda casada. A grande maioria dos contratos de financiamento te vende um seguro, por exemplo, R$50 por mês, e te agrega no contrato uma taxa de administração, mas ao mesmo tempo está te cobrando juros. E a remuneração pelo empréstimo de dinheiro é os juros. Cobrar a taxa de administração é uma cobrança, tá, em duplicidade do mesmo serviço. Tá? Se a gente pensar simplesmente num imóvel de R$500 mil e uma taxa financiado em 320 meses, multiplicarmos R$100, R$50 da taxa de administração e R$50 de seguro, 320 vezes 100 vão dar R$32 mil. É outra forma que eles estão onerando o cliente e o consumidor.
Gilberto, a gente já está caminhando aí para o fim da nossa conversa. No início do programa, você falou dos danos morais que, porventura, podem ocorrer, né? Porque o atraso não traz só os prejuízos financeiros, mas, como você bem colocou, o nosso planejamento, né? A nossa vida pessoal, os custos que vão surgindo caso esse imóvel não seja entregue. É possível também pedir, então, na Justiça, indenização por dano moral nos casos de atraso de entrega dos imóveis na planta? Sim, Larissa, é possível. Esse não é uma certeza absoluta, mas é uma chance enorme. Eu diria para você que 70% dos casos vão conseguir um dano moral. Tá? Normalmente, o atraso na entrega frustra o sonho de uma família e causa muitos transtornos. Tá? Muito normal a pessoa ter que devolver um imóvel, não conseguir, ou você ter que alugar um imóvel, você vai ter que se desdobrar e vai ter muitos problemas, tanto de ordem financeira quanto emocional, porque vai acumular um custo a mais. Isso cabe um dano moral. E, Gilberto, em casos de imóvel, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, né, que são imóveis de menor custo, em casos de atraso, é possível também que a gente coloque o próprio governo na justiça? Como funciona? Na verdade, o Minha Casa Minha Vida ele é vendido por construtoras. Claro que você pode questionar o governo, mas no Minha Casa Minha Vida, o governo é só um agente financiador. Então você vai acionar a construtora que lhe entregou. No Minha Casa Minha Vida, nós temos com frequência muitos problemas com baixa qualidade do imóvel. Então, além do dano material, porque você vai ter um custo para consertar isso, tem um dano moral. E temos que lembrar que também é um contrato não cumprido, causa o mesmo desgosto, afeta os sonhos das famílias. Bacana. Gilberto, eu queria agradecer, então, a sua participação. Eu conversei aqui com o advogado Gilberto Bento Júnior, conversou com a gente de São Paulo. Muito obrigada pelas suas orientações e até uma próxima oportunidade. Sempre às ordens. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre competição. Em tempos de espírito olímpico, é sempre bom lembrar que ganhar é ótimo, mas não é em nenhum aspecto da vida o mais importante. E você, claro, não pode perder essa conversa. Eu espero você, então, daqui a pouco, quando voltarmos com mais Conexão Futura. Até já!